O cátion A mais 3 pode se ligar ionicamente ao ânion B menos 2, formando o composto A2B3. Os números atômicos do elemento A e do elemento B poderiam ser, respectivamente, bom, se eu tenho esse aqui, o A mais 3, que está se ligando ao B menos 2. Quando eles se ligam, o que acontece quando a gente tem uma ligação iônica? Eu cruzo as cargas. Esse vem para cá e esse vem para cá. Só não se esqueça que quando você cruza as cargas, o que você passa a ter já não é mais cargas, você passa a ter índices. Então aqui eu tenho um A com o índice 2 e um B com o índice 3. O índice do B veio do A e o índice do A veio do B. Tá? Olha só como que isso mostra que o somatório de cargas é zero. Eu tenho duas partículas do A. Olha só. Duas partículas do A. E cada partícula do A tem carga mais 3. Então olha aqui, ó, mais 3 e mais 3. E essas duas partículas do A, elas estão ligadas no quê? Em 3 partículas do B. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 partículas do B. E qual é a carga de cada partícula do B, de cada ânion? Menos 2. Então menos 2, menos 2 e menos 2. Ou seja, eu tenho duas vezes a carga do A, que é mais 3. Então é duas vezes esse mais 3. E 3 vezes a carga do B, que é menos 2. 3 vezes a carga do B, que é menos 2. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 3 mais 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Ou seja, o somatório deu zero. Então, por isso que a fórmula iônica, ela não tem carga no final. Por que eu não tenho mais carga? Porque o somatório das cargas vai dar neutro, vai dar zero. Ok? Então, qual que vai ser o número atômico desses elementos? Bom, o 15, se você fizer a distribuição do 15, você vai encontrar isso aqui, ó, K2, L8 e M5. Esse 15 aqui com M5. Esse 15 com 5 elétrons na camada de valência, o que ele tem que fazer para ficar estável? Tá? Se o A fosse esse 15 aqui, ele ia ter que ganhar 3 elétrons para ficar com 8 na última camada. Então, o A não pode ser esse 15. Então, vou para a letra B. Letra B eu tenho 13. O 13, se eu fizer a distribuição, eu tenho K2, L8 e M3. Se o A for esse 3, como que ele faz para ficar estável? Ele perde esses 3 elétrons, porque daí a última camada vai ser a camada L. Então aí ele fica trivalente. Perfeito. A letra A está certa. Agora vamos ver a letra B aqui. O segundo item da letra B, que é o 8. Esse 8, quando você faz a distribuição dele, ele fica K2 e L6. O que um átomo que tem 6 elétrons na camada de valência faz para ficar estável? Ganha 2, né? Então esse B aqui, ele tem que ganhar 2 elétrons. Perfeito. É a letra B. Vamos ver os outros. Por que não são os outros? O 19. Esse 19 poderia ser o A? Será que ele vai dar A mais 3? Vamos lá. 19 eu tenho K2, L8, M8 e N1. Então ele tem um elétron na última camada. Se ele perder essa camada aqui, ele fica com 8 na última. Então ele é um metal alcalino. Então esse 19, ele não é A mais 3, ele é A mais. Então não pode ser o 19. O 12. O 12, será que o A vai ser esse 12 aqui? O 12, quando nós fazemos a distribuição dele, nós temos K2,
8 e M2. Então, se ele tem 2 na última camada, para ficar estável, ele perde esses 2, porque na última ele vai ter 8. Então, se ele perde 2, ele fica A mais 2, não é A mais 3. E a 13, aqui na letra E o 13 está certo, que é esse mesmo aqui, só que eu sou o outro 13 também. Eu não posso ligar, então, A mais 3 com A mais 3. Eu não tenho cátion e ânion aqui, eu tenho cátion e cátion. Então, por isso que é a letra B.